promessa fala da morada na terra. Não tem morada no céu, não viva em guerra. O sistema religioso é cruel. Eles mentiram para você. Não existe morada no céu. Vida eterna será na terra. Leia na Bíblia o que está escrito. Nenhum versículo fala de morar no céu. Não coloque o véu, acorde e descubra a verdade. A Igreja de Deus prega contra a maldade. Venha conhecer o que diz as Escrituras. Venha buscar e saia das ataduras. A promessa fala da morada na terra. Não tem morada no céu, não viva em guerra. O sistema religioso é cruel. Eles mentiram para você. Não existe morada no céu. Vida eterna será na terra. Leia na Bíblia o que está escrito. Nenhum versículo fala de morar no céu. Não coloque o véu, acorde e descubra a verdade. A Igreja de Deus prega contra a maldade. Venha conhecer o que diz as Escrituras. Venha buscar e saia das ataduras. Não coloque o véu, acorde e descubra a verdade. A Igreja de Deus prega contra a maldade. Venha conhecer o que diz as Escrituras. Venha buscar e saia das ataduras. Rádio Sétimo Dia, órgão de comunicação da Igreja de Deus do Sétimo Dia em Pirassununga, interior paulista, localizada no Vale do Mogi, trazendo para você as boas novas do reino. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Aquele que é fiel e feliz, permaneça firme na verdade. Não deixe a fé se apagar, pois ao que vencer com Cristo uma grande promessa receberá. Quem tem ouvidos, ouça, o Espírito está a falar. Ao que vencer, ao que perseverar, o Senhor sua promessa dará. Maná escondido do céu, alimento que vem do Senhor, e uma pedra branca com um novo nome, nome escrito pelo Salvador. Não temas as provações, nem abandones tua fé, mesmo em meio às lutas.
permanece firme de pé. O Senhor conhece os seus e jamais esquecerá. Aquele que guarda a esperança e até o fim perseverará. Quem tem ouvidos, ouça, o Espírito está a falar. Ao que vencer, ao que perseverar, o Senhor sua promessa dará. Maná escondido do céu, alimento que vem do Senhor, e uma pedra branca com um novo nome, nome escrito pelo Salvador. Um novo nome, uma nova história, guardada nas mãos do Senhor. Ninguém conhece esse nome, senão aquele que o recebeu. Ao vencedor, ao vencedor será dada a recompensa, fiel até o fim receberá a promessa. Quem tem ouvidos, ouça, o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei do maná e uma pedra branca receberá. Com um novo nome escrito que ninguém poderá começar, senão aquele que o recebe pelas mãos do Deus de poder. Quem tem ouvidos, ouça, ouça a voz do Espírito, permaneça fiel até o fim e receba um novo nome escrito. Igreja de Deus, sétimo dia, uma igreja congregacional. Venha nos conhecer e estudar as Escrituras Sagradas. Houve porventura alguma ordem para se guardar o sábado, dada diretamente pelo Filho de Deus, ou por algum escritor do Novo Testamento? E o fato de Cristo curar no dia de sábado não é uma clara indicação de ele ter revogado esse mandamento de Deus? Resposta: mesmo que afirmássemos não haver ordem direta alguma quanto à observância do sábado no Novo Testamento, isto não mudaria nada, pois acaso falou Deus apenas por intermédio dos escritores do Novo Testamento? Não falou Deus também por meio dos antigos profetas? O apóstolo Pedro, um dos escritores do Novo Testamento, deixou registrado que os profetas foram impelidos a apresentar as verdadeiras mensagens da parte de Deus. Ver 2 Pedro 1, 19 a 21. Como explicar a declaração de Paulo, quando afirmou que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ele traça o horizonte
horizonte, sobre a face das águas, como limite entre a luz e as trevas. Foi Ele quem estabeleceu a terra sobre seus fundamentos, para que nunca fosse abalada, e assim a terra não se move, sempre estará parada. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está vestido, cingiu-se de força com o seu cinto. Sim, o mundo está estabelecido, nunca será abalado. E assim vivemos em um reino criado pelo Eterno, que nunca ficará calado. Ele está entronizado acima do círculo da terra, e seus habitantes são como gafanhotos. O Criador, o único Yahweh. Ele traça o horizonte sobre a face das águas, como limite entre a luz e as trevas. Foi Ele quem estabeleceu a terra sobre seus fundamentos, para que nunca fosse abalada, e assim a terra não se move, sempre estará parada. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está vestido, cingiu-se de força como seu cinto. Sim, o mundo está estabelecido, nunca será abalado. E assim vivemos em um reino criado pelo Eterno, que nunca ficará calado. Estudo da Palavra de Deus com o irmão José Benedito, da Igreja de Deus, em Araraquara, São Paulo. Trazendo sempre um estudo baseado nas Santas Escrituras. Visite nossas igrejas, onde o Evangelho do Reino realmente é pregado. A paz esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nossos estudos, vamos hoje falar sobre o título A História de Babel. O verso áureo está em Deuteronômio, capítulo 32, verso 2, onde diz: Caia como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuvas sobre a relva. Objetivo: buscar compreender as coisas de Deus e a história desde as primeiras civilizações. Babel virou símbolo de confusão, porquanto Deus confundiu a língua daquela sociedade, e embarcou o audacioso projeto de Nimrod, cujo objetivo era edificar uma torre e reunir todas as nações sob o seu comando. Em suas palavras, o propósito do projeto era constituir um governo de alcance mundial, sobre uma única liderança e uma só língua. O fato é que Nimrod teve a pretensão de se igualar a Deus, imaginando-se capaz de edificar uma torre cujo topo tocasse o céu. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Gênesis capítulo 10, verso 10. Diz a Bíblia que o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra,
será mesmo que a ideologia daquele audacioso projeto findou por ali? Ou a atitude de Nimrod continuou a influenciar outros povos a seguir os mesmos ideais? Pois bem, se o objetivo de Nimrod era alcançar o céu, os povos subsequentes hoje à Torre de Babel perpetuaram a ideia, de forma que hoje o mundo inteiro praticamente acredita que é possível os seres humanos habitar no suposto paraíso celestial. O mais está na esperança de todos. Este é um dos pontos que nos motivam a levantar essa questão. Num estudo de escola bíblica, no sentido de ver até onde essa ideia encontra apoio nas Escrituras. Os céus são os céus do nosso Senhor, mas a terra a deu Ele aos filhos dos homens. Salmo 115, verso 16. Segundo a Bíblia, quais são as chances de alguém ir morar no céu? Não há promessa de Deus nas Escrituras que dê esperanças aos homens de ir para o céu, nem mesmo por um curto espaço de tempo. Jesus afirma que ele, por ter vindo de Deus, podia ir para o céu, mas aos humanos não é facultada essa possibilidade. Vós sois da terra, disse Jesus, portanto, para onde estou indo, vocês não podem ir. Chamando os discípulos de filhinhos, Jesus lhe diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. João 13:33. Da mesma forma que Jesus falou aos incrédulos, ele falou também aos discípulos. E ele estava indo para o céu, e para lá eles não podiam segui-lo. Não se trata da condição, mas da impossibilidade. Não podeis ir. Nesta conversa, significa que é impossível ser humano ir para o céu. Por outro lado, Jesus afirma que há de voltar, e então levá-los para onde ele mesmo for. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. João 14, verso 3, 18. Como identificar os símbolos que remetem a Babel? O povo de Babel tinha como ideologia a religião politeísta. Logo, era costume entre eles a adoração de deuses em tríades. Este costume se tornou um padrão da adoração, de modo que entre os fenícios, egípcios, babilônicos, amonitas e outros povos se invocava tríades de deuses. Na Bíblia, os nomes mais comuns são Astarote, Baal e Tamuz. Astarotes para os babilônios e Samiramis, o que foi esposa de Nimrod. Também adorava o sol e a lua e os astros, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. Segundo Reis 23:5. A ideologia trina é demonstrada nas ilustrações. O padrão piramidal dos símbolos religiosos no estilo de cone, geralmente de 3 cantos, remetem ao formato da torre, lembrando justamente o padrão idealizado por Nimrod. Um desses símbolos é a árvore de Natal, no formato de triângulo, a forma de tríades. É costume das religiões cristãs construir árvores natalinas dentro de seus templos, em contraste com a palavra de Deus que diz: não plantarás nenhuma árvore ao pé do altar do Senhor teu Deus que fizeres. Deuteronômio 16, verso 21. Que representa o símbolo em cruz? Outro símbolo característico no formato de 3 pontos é a cruz, a principal insígnia introduzida no cristianismo através de Constantino como o símbolo máximo da Trindade. Atribui-se ao Constantino
a aprovação da referida doutrina no Concílio de Nicéia em 325 década comum. Há na Bíblia provas de que a ideologia de Babel se perpetuou. A Bíblia cita a Babilônia como a religião predominante em toda a terra. Apocalipse 18, verso 4. Isso significa que o ideal de Babel perpetuou, especialmente no que compara a alma do homem a Deus, imortal, e pode habitar no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, disse Jesus. João 3, verso 13. Deus habita na luz inacessível, e somente Ele tem a imortalidade. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Mandamentos, não devemos esquecer por nenhum momento. O amor está nos mandamentos, não devemos esquecer por nenhum momento. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor está nos mandamentos, não devemos esquecer por nenhum momento. O amor está nos mandamentos, não devemos esquecer por nenhum momento. Rádio Sétimo Dia, órgão de comunicação da Igreja de Deus do Sétimo Dia em Pirassununga, interior paulista, localizada no Vale do Mogi, trazendo para você as boas novas do Reino. Não há três deuses, há um só Senhor, Deus o Pai eterno, Criador. Jesus é o Messias, Filho enviado, por Deus prometido, amado e exaltado. A palavra é nossa luz, a verdade nos conduz. Não iremos no céu morar, mas na terra o reino vai chegar. Na morte há um sono, um descansar até o dia em que Deus nos despertar. Não há fogo eterno para os que morreram, nem almas conscientes que jamais perecerão. A morte é um sono, silêncio e repouso, esperando o chamado do Deus poderoso. Quando soar a voz do Criador, os mortos despertarão para a vida e o esplendor. A palavra é nossa luz, a verdade nos conduz. Não iremos no céu morar, mas na terra o reino vai chegar. Na morte há um sono,
despertar. Dízimo não é moeda, nem pagamento ao Senhor. Deus deseja justiça, misericórdia e amor. Não se compra a bênção com prata ou dinheiro. O coração sincero vale mais que o tesouro inteiro. Que cada um compartilhe com alegria e gratidão, sem comércio da fé nem exploração. Deus não habita em templos feitos por mãos, nem pedra ou edifício limita suas ações. Somos nós o templo onde Ele quer habitar. Sua palavra em nosso peito deve permanecer e transformar. Não são paredes que fazem a congregação, é um povo que busca Deus de coração. Caiam as farsas, caia a aparência, voltemos à palavra, a verdade e a consciência. Um sistema religioso pode se desviar, mas a verdade de Deus jamais deixará de brilhar. Não sigamos tradições que escondem a verdade. Busquemos na Escritura a vontade da divindade. A palavra é nossa luz, a verdade nos conduz. Não iremos no céu morar, mas na terra o reino vai chegar. Na morte há um sono até Deus despertar e seu reino de justiça sobre a terra estabelecer. Um só Deus Pai Criador, Jesus seu Messias e Salvador. A palavra é nossa direção, verdade de Deus gravada no coração. Igreja de Deus, sétimo dia, uma igreja congregacional. Venha nos conhecer e estudar as Escrituras Sagradas. Crianças, venham ouvir, Jesus nos chama a aprender. A Bíblia é luz para os pés, ensina o caminho a viver. Cada história tem valor, mostra o cuidado do Senhor. Quem guarda a sua palavra, cresce na graça e no amor. Estudem a Bíblia com alegria, de manhã à tarde e ao anoitecer. A palavra de Deus é vida, é o tesouro para quem quer vencer. Guardem no coração a verdade com fé, amor e dedicação. Jovens e crianças, caminhem com Cristo, seguindo sua santa instrução.
Jovens, sejam fortes na fé, busquem sabedoria do céu. Leiam sempre as escrituras mais preciosas que o mel. Elas corrigem com amor, ensinam o bem e o temor. Quem confia no Senhor encontra paz e verdadeiro valor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim diz o Senhor, guiando-nos com eterno carinho. Estudem a Bíblia com alegria, de manhã à tarde e ao anoitecer. A palavra de Deus é vida, é o tesouro para quem quer vencer. Guardem no coração a verdade com fé, amor e dedicação. Jovens e crianças, caminhem com Cristo até chegar ao seu eterno reino. A unidade de Deus não é composta. Existe apenas uma pessoa que é Deus. Ele é a fonte e o dominador do universo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade de Deus é simples e não composta, como dizem os trinitarianos. Um Deus significa uma pessoa. Deus é único. Ele é individual e singular. Uma unidade, um único ser. Há várias referências bíblicas sobre esta questão. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? João 5, 44. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, 5 a 6. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. Tiago 2, 19. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Judas 25. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. E que não há outro Deus, senão um só. 1 Coríntios 8, 4. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45, 5 e 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem a quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Lucas 4, 6 a 8. Todas as evidências são claras. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, as orientações são de que devemos adorar o Deus único. A certeza se cristaliza quando o próprio Senhor Jesus disse a Satanás: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O Senhor Jesus não transmitiu a ideia de uma adoração a três deuses. Ele disse a Satanás que deveria adorar unicamente a Deus, Pai, o Todo-Poderoso. Na criação, eterno Deus tudo fez. 6 dias Ele criou, e no 7º descansou. Escutem a trombeta, ouçam o clamor. Abandonem o mal
apeguem ao amor. Guardem os mandamentos, 10 no total. Sejam fiéis até a morte e vivereis os melhores momentos. Deus é somente um, Jesus é o Messias. Adorem guardem os mandamentos, 10 no total. Sejam fiéis até a morte e vivereis os melhores momentos. Deus é somente um, Jesus é o Messias. Adorem ao único e a mais nenhum. Rádio Sétimo Dia, órgão de comunicação da Igreja de Deus do Sétimo Dia em Pirassununga, interior paulista, localizada no Vale do Mogi, trazendo para você as boas novas do Reino.